Apocalipse capítulo 11, vamos ler e meditar na palavra de Deus nessa manhã de domingo. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e também me foi dito: levanta-te e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas, para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São essas as duas oliveiras, os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas. Seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas, nações, contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas, realizarão festas, enviarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles o espírito de vida, vindo da parte de Deus. Eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. As duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos contemplaram. Naquela hora houve terremoto, que ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, e eis que sem demora veio o 3º ai. O 7º anjo tocou, enfim, a trombeta. Então aqui a 7ª trombeta está sendo tocada. E houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto, adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Foi vista a arca da aliança do seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. Amém. Um texto que traz elementos novos, complexos, que gera debate no campo teológico e na mentalidade da maioria da igreja. Primeiro, o texto fala que João recebeu um caniço como uma vara para medir o santuário. Os irmãos perceberam isso? No versículo 1 e 2. Para alguns estudiosos, João estava medindo aqui o que será o templo de Jerusalém, que será reconstruído. É uma possibilidade? Até é, mas ao meu ver, muito remota. Há hoje em Israel já material sendo guardado, preservado, armazenado, e os judeus têm o interesse, o desejo de reconstruir o templo, que foi construído por Salomão, destruído na época do Império Babilônico, restaurado no tempo de Esdras e Neemias, e embelezado por Herodes no Novo Testamento. Mas no ano 70 depois de Cristo o templo foi destruído.
E hoje o lugar onde era o templo que era chamada de mesquita, agora eles chamam apenas de Domo da Rocha, uma estrutura de mesquita, mas hoje não há reuniões ali específicas, mas é um lugar consagrado pelos islâmicos. Os muçulmanos é que controlam aquele lugar hoje. Aquela foto principal que você vê de Jerusalém é ali o Domo da Rocha, onde há uma pedra lá dentro que acreditam que ali Abraão ofereceu Isaac. Então há na escatologia muitos que pensam que aquele templo será reconstruído. Ao meu ver, dificilmente, até porque seria a Terceira Guerra Mundial, porque todos os povos islâmicos ou não se voltariam contra Israel. Mas o que mais nos aplica esse texto é que Deus está falando que deveria ser medido o santuário. Versículo 1 e 2, o apóstolo João, ele é direcionado para medir o santuário de Deus e os que adoram no santuário, deixando de fora os que estão no átrio. E o texto fala aí sobre 42 meses, onde a cidade santa seria pisada pelos gentios. Fala aí de 3 anos e meio. E alguns acreditam que esses 3 anos e meio seriam 3 anos e meio de grande tribulação. E é uma possibilidade, onde de alguma maneira haveria uma opressão, uma invasão, tanto de Jerusalém, ali na capital hoje, pelo menos reconhecida por alguns como capital de Israel. A capital política reconhecida pela ONU e pela maioria é Tel Aviv, mas é uma discussão bem complexa. Nós cremos que Jerusalém é a capital eterna de Israel, conquistada por Davi e hoje também é controlada por Israel. Mas o mais importante no texto é que João ele é direcionado a fazer uma medição, uma separação entre os que adoram, ou seja, os que creem, e os que não adoram, os que não creem. Então uma boa aplicação desse texto é que nessa visão, esse santuário também pode simbolizar a igreja. O apóstolo Paulo fala isso, que a igreja é o santuário de Deus. Amado, Deus vai fazer essa separação entre quem é dele e quem não é dele. Essa separação entre quem busca Deus de maneira fiel e quem não busca. E isso não está dentro de uma geografia ou de um prédio. Deus, ele sabe quem é dele realmente e ele está separando essas pessoas para abençoar de uma maneira especial, para ungir, para fortalecer, para os últimos tempos que nós enfrentaremos. Não basta estar no santuário, você precisa estar entre aqueles que são adoradores verdadeiros, encontrados pelo Pai. Quem pode separar os verdadeiros dos falsos? Só o Senhor. Nenhum de nós tem essa capacidade, mas o Senhor tem separado. O Senhor tem chamado os verdadeiros para uma adoração mais íntima, para uma vida de integridade, inteireza de coração, para um caráter aprovado diante dele. O Senhor tem chamado os verdadeiros adoradores para o lugar secreto, para levar a sério, para amá-lo acima de todas as coisas, e não só amá-lo da boca para fora, ou cantar, louvar apenas com os lábios. Essa primeira medição do santuário então nos chama ao entendimento de sermos verdadeiros adoradores em qualquer momento da história. No meio das tribulações, no meio das dificuldades, os verdadeiros filhos de Deus vão adorá-lo, vão ser separados por ele de uma maneira muito especial. Deus guarda os seus fiéis, Deus protege os seus fiéis, Deus conhece os seus fiéis, Deus ama a todos. Mas Deus recompensa aqueles que respondem ao seu amor com obediência, com amor, com inteireza de coração. Aí uma segunda questão que o texto nos apresenta, e talvez seja um dos grandes debates quando se estuda Apocalipse, são as duas testemunhas. Você está com a Bíblia aberta, versículo 3 em diante, fala que o Senhor dará autoridade a 2 testemunhas para profetizar em 1260 dias. Irmãos, a definição absoluta dessas 2 testemunhas é questionável. Se você for pesquisar, em alguns momentos é até um pouco engraçado o que as pessoas imaginam ser essas 2 testemunhas. Desde aqueles que falam que parece um pouco mais óbvio, alguns acreditam que seja representando aqui Enoque e Moisés, ou talvez Moisés e Elias, por causa do tipo de milagre que essas testemunhas operam,
e Moisés foi sepultado pelo Senhor, Elias foi arrebatado, e aqui o tipo de milagres e tipo de pragas, autoridade que eles têm, alguns acreditam que esses dois homens, profetas, de alguma maneira Deus pode permitir que eles voltem e comecem a pregar lá em Jerusalém. É uma possibilidade, mas nenhum de nós pode afirmar isso de maneira categórica. Em Zacarias 4, vale a pena os irmãos depois darem uma olhada, do versículo 1 a 7, fala que de duas testemunhas ali, como duas oliveiras, ou como dois candeeiros. Ou seja, o mais importante sobre as duas testemunhas é que Deus, em todo o tempo da história, terá as suas testemunhas, terá pessoas que vão testemunhar dele. Ou seja, essas duas testemunhas podem representar a própria igreja do Senhor na história, a igreja que testemunha, que manifesta Jesus, que ora e os milagres acontecem, que operam no nome do Senhor, que amedrontam a muitos, que causam ira a outros, porque o texto fala disso das testemunhas. Amado, saber quem são as testemunhas literalmente não vai mudar a tua vida. Agora o Apocalipse nos chama a tomarmos um posicionamento diante das coisas que estão ou que vão acontecer. E o texto mostra que essas duas testemunhas, elas pregam o Evangelho. São duas. É interessante que Lucas 10, 1, Jesus mandou de 2 em 2, mostrando aí essa concordância, essa parceria. Deus sempre nos manda em comunhão. Essas duas testemunhas, alguns acreditam que pode ser a igreja e Israel pregando. Não importa definir quem são as duas testemunhas, o que importa é entender que Deus sempre terá as suas testemunhas sobre a terra. Amém. E nós devemos ser essas testemunhas. Nós, a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Atos 1, versículo 8: serei testemunhas. Testemunha é alguém que experimentou, que conhece o Senhor e manifesta Jesus com a sua vida, com as suas obras, com o seu testemunho, com a sua palavra. Nós precisamos testemunhar de Jesus o tempo todo. E o texto mostra que Jesus, diante dessas duas testemunhas, elas são protegidas pelo Senhor. Amado, existe uma proteção de Deus sobre os seus filhos. Essa é a hora que a gente combinou de falar amém, não foi não? Vou falar mais uma vez para você falar e o pessoal que está ouvindo de longe saber que aqui tem gente ouvindo a palavra, né? Deus tem uma proteção sobre os seus filhos. Amém. Podia ser um pouquinho mais forte, né? Deus tem uma proteção sobre os filhos. Amém. Aleluia. O texto mostra que ninguém podia tocar nessas duas testemunhas, porém, o texto mostra que chega um momento que o Senhor permite que elas sejam mortas. Ou seja, representa um pouco da igreja na história. Deus guarda a igreja, Deus protege a igreja, mas existem momentos que Deus permite que a igreja sofra perseguição, e às vezes pessoas sejam mortas, sofram martírio, morrer por causa do Senhor, por causa da causa do Senhor, por causa do Evangelho. Não é ser perseguido porque você é crente e está dando mau testemunho, se envolvendo com coisas que não deveria, brigando por coisas materiais, que é o caso de muitos, e dizem: eu sou perseguido porque eu sou cristão. Não, é porque você está brigando por coisas que Deus não mandou você brigar. Aqui está falando de gente que foi perseguida porque falou de Jesus. Estávamos no Uruguai essa semana e eu sugeri a ideia de irmos à praça pública ministrar um louvor. Não poderia, proibido. Só pode se tiver uma autorização específica. E eu fiquei adorando dentro do hotel, aleluia, cantava. E no hotel falaram: olha, tem que ser baixo, porque é óbvio, no ambiente de hotel. E eu comecei a louvar, esqueci que tinha que ser baixo, e louvamos, mas graças a Deus, as pessoas passavam, os funcionários sorriam, gostavam, e o Evangelho foi liberado ali através do louvor, da palavra. Essas duas testemunhas foram protegidas, mas chegou uma hora que o Senhor permitiu. O Senhor pode permitir, pela graça dEle, que você e eu sejamos perseguidos, e isso é uma bênção para quem olha para Jesus. Quem olha para Jesus se alegra quando é perseguido. Atos, capítulo 2, capítulo 4, vai mostrar que eles se alegram e ainda se sentem honrados. Eu estou sendo perseguido por causa de Jesus. Que honra! A Bíblia diz, 1 Timóteo, o apóstolo Paulo diz: todos que viverem uma vida piedosa em Cristo serão perseguidos. Ou seja, quanto mais consagração, mais perseguição. E a perseguição às vezes vem de dentro da própria igreja. Pessoas dizendo: você está querendo ser um espiritual, você está orando demais, você está jejuando muito.
Mas é impressionante, se a gente fica vendo séries no Netflix a noite toda, gastando muito tempo com esporte e com outras coisas mais, ninguém acha ruim, até elogia, diz que bom, você é uma pessoa atualizada. Não, você é uma pessoa mundana. Pastor, Netflix, assistir futebol, praticar esporte, ir no cinema, é pecado? É pecado, se você amar mais essas coisas do que amar Jesus. Porque nós temos que amar a Jesus acima de todas as coisas. Onde está o teu prazer, querido? Nosso maior prazer tem que ser o Senhor. As testemunhas são pessoas que amam a Jesus a ponto de dar a vida por elas. O texto mostra então que elas não são imunes, elas são perseguidas, elas morrem, porém o texto mostra que depois de 3 dias e meio elas ressuscitam. Por quê, amado? Porque ainda que mate o corpo de um fiel de Deus, nunca matarão a alma, porque a alma dele está diante do Senhor. Quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Amém. E a igreja na história, muitas vezes parecia que tinha morrido. Na história, da perseguição que veio sobre a igreja, irmãos, na história, muitas pessoas diziam, não haverá mais igreja, e a igreja ressuscita. Achavam que não haveria mais igreja em alguns lugares, e a igreja ressuscita, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor da igreja. As testemunhas então simbolizam a igreja que sempre está vencendo o mundo, e que a vitória dela, ela manifesta a glória ao nome do Senhor. O que essas duas testemunhas passam é basicamente o que Jesus passou. O que elas fizeram? Pregaram, fizeram sinais e prodígios, foram perseguidas, foram mortas e ressuscitaram. Ou seja, pessoas que manifestam a identidade de Jesus, que vivem como Jesus na terra. Em terceiro lugar, além das duas testemunhas, o texto mostra agora o anjo que toca a 7ª trombeta. A 7ª trombeta é tocada a partir do versículo 15. E a 7ª trombeta, ela é iniciada com gritos de alegria e de louvor. Os céus começam a celebrar a volta do Senhor, a vinda do Senhor. O versículo 15 diz: o reino do mundo se tornou do Senhor. Lendo inicialmente, você pode pensar o seguinte: então o Senhor não estava reinando? Jesus reina ou Jesus reinará sobre a terra? Jesus está reinando ou Jesus vai reinar sobre a terra? As duas coisas. O reino de Deus já está sobre nós. Jesus já reina, Ele sempre reinou, Ele reina e sempre reinará. Porém o reino será estabelecido com plenitude na vinda do Senhor. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 23. Se os irmãos quiserem depois examinar. O Senhor já reina, Ele reina sobre nós, Ele reina sobre as nações, Ele está no controle de tudo, mas a volta do Senhor será o estabelecimento pleno do seu reino. E aí, em quarto e último lugar, o texto mostra o Senhor sendo adorado e a igreja sendo recompensada. O que o texto mostra a partir do versículo 16, os 24 anciãos se prostram, adoram o Senhor, ou seja, a 7ª trombeta, ela está anunciando o juízo final. Você vai ver a partir do capítulo 12, onde vai mostrar o desenrolar do drama da história, surgindo aí 4 personagens, um quarteto maligno. A partir do verso 12 nós vamos ver e vamos falar deles, da besta que emerge do mar, da terra, o anticristo, o grande dragão. Mas o texto do capítulo 11, antes de falar do juízo final, os céus celebram a volta de Jesus, a vinda do nosso Senhor. Os céus celebram o governo de Deus se estabelecendo sobre a terra. Versículo 9, os ímpios se alegraram por matar as testemunhas. Vocês perceberam no capítulo 11, versículo 9? Os ímpios se alegraram porque mataram as testemunhas. Agora, mais à frente um pouco, versículo 18, mostra que na verdade as nações se enfurecem. Há uma ira nas pessoas que não querem se render a Jesus. Elas ficam iradas quando a gente fala do Evangelho, elas ficam iradas quando a gente fala que elas precisam se arrepender. Mas é muito interessante que o texto mostra que a igreja vai estar adorando ao Senhor e sendo recompensada pelo Senhor. O que nós percebemos de maneira muito clara no versículo 18: as nações se enfurecem, chegou a tua ira, o tempo determinado para julgar os mortos, para se dar o galardão, a recompensa aos servos, profetas, aos santos que temem o seu nome.
Irmãos, os que temem ao Senhor serão recompensados. Uma das maiores mentiras do diabo, que ele sopra sobre a mente, até de quem é fiel a Deus, em alguns momentos, é que não vale a pena a gente ser honesto, justo. Às vezes a gente é honesto e justo, parece que nós estamos sendo pessoas até que estão sendo passadas para trás, perdendo tempo. Mas a Bíblia diz que Deus vai recompensar cada um dos seus fiéis, do que andam na justiça. Vale a pena se consagrar. Então, antes do juízo final, o céu está adorando, está glorificando, está exaltando. E é interessante porque no versículo 13 mostra que diante do juízo que está por vir, antes desse grande juízo, fala de um terremoto aí que possivelmente ocorrerá em Jerusalém, porque o texto fala aí dessa cidade onde Jesus foi crucificado, um grande terremoto. E no versículo 13 diz que algumas pessoas ficaram tanto aterrorizadas que elas até deram glória a Deus no céu. Ou seja, há pessoas que mesmo não conhecendo o Senhor, quando percebem algum tipo de calamidade, elas ainda naquele momento elas temem, mas às vezes esse temor passa depois que o terremoto acaba, depois que a tragédia passa. Alguns só conseguem ter temor na hora que um problema ocorre, mas os que servem a Deus e olham para Jesus, eles vão cultivar uma vida de temor, não por causa de uma calamidade. Eles têm temor porque eles têm relacionamento, eles conhecem a Deus. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu tenho temor. Eu não preciso passar ou ver uma tragédia para poder me aproximar do Senhor. O texto do Apocalipse 11, então fala da sétima trombeta, mostrando que essa sétima trombeta anuncia o juízo final, mas os céus estão celebrando, estão glorificando, estão adorando, tudo está no controle, tudo está debaixo das mãos do Senhor. Há um contraste muito grande nesse texto entre o céu e a terra. A terra está perplexa diante dos sinais que começaram a acontecer. Os céus estão adorando, estão glorificando, estão reconhecendo o reino de Deus. Amado, quanto mais nós vivermos uma vida buscando as coisas do alto, menos nós vamos nos desesperar com as coisas da terra. Nosso coração precisa estar no céu, pensando, meditando e buscando as coisas do alto. Quanto mais nós olharmos e cremos na eternidade, menos nós vamos nos desesperar com as coisas dessa terra. Mesmo vendo as calamidades, nós vamos estar glorificando o Senhor. E aí nós concluímos fazendo algumas perguntas. Quem você é? Você é santuário de Deus diante do que você tem vivido, ou você é átrio externo? O texto fala daqueles que ficam de fora. Você é um verdadeiro adorador diante da vida, ou você é alguém que está assistindo as coisas para ainda decidir de qual lado você quer estar? O Apocalipse nos chama a um posicionamento para estar do lado daqueles que adoram a Deus. Amém. Quem você é no Apocalipse 11? Você é uma testemunha de Jesus? Ou você é um amigo do mundo? Nós precisamos decidir, amado. As duas testemunhas nós não sabemos quem é, mas nós temos que decidir quem nós queremos ser: testemunha de Jesus nesse mundo, ou amigo do mundo, que vive para os prazeres dessa terra e não se comprometem de pregar o Evangelho do Senhor. Onde nós estaremos quando a sétima trombeta tocar? A sétima trombeta é aquele momento onde o juízo de Deus vai começar a vir de maneira rápida e com pouco tempo, e onde chegará um momento que não haverá mais como se arrepender. Inclusive, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Algumas pessoas estão esperando começar a acontecer algumas tragédias, algumas coisas a mais, algumas guerras, para tomar uma posição. Você pode passar por tudo isso, ver acontecer tudo isso, e não conseguir se arrepender, como diz lá em Hebreus. Porque o coração nosso, ele não se quebranta ou se endurece da noite para o dia. Cada decisão que a gente toma todos os dias está endurecendo ou está quebrantando o nosso coração. Nós podemos chegar na trombeta final, olhar, reconhecer, até ter temor por causa dos terremotos e não conseguir se arrepender. Por isso hoje é o dia do arrependimento. A oportunidade é hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar para que nós estejamos ouvindo o Senhor. Pai, muito obrigado, porque a Tua palavra, ela traz a nós a luz necessária para tomarmos a decisão e assumir o posicionamento correto diante das batalhas da vida, diante do mundo, diante das tragédias que vemos ou as que vamos ver. Nós oramos nessa manhã para que a luz da Tua palavra brilhe nos nossos corações,
Que nós queiramos realmente, nós venhamos a decidir ser aqueles adoradores que o Senhor encontra. Amém, Deus. Que nós possamos decidir ser testemunhas do Senhor, mesmo perseguidos, mesmo criticados. Amém, Deus. Que nós possamos decidir, olhar e ouvir o céu, sabendo que o Senhor Jesus está vindo, que o reino já está, mas virá em plenitude breve. Que nós possamos viver preparados para os dias que virão. Ó Deus, adorando o Senhor todos os dias, temendo ao Senhor todos os dias, amando o Senhor todos os dias, para que não importa o que vier e quando vier, nós estejamos na Tua presença, amando e preparados para o dia da vinda do Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.